Olá, como estão? Tudo bem com vocês? Que alegria poder ver você novamente aqui nessa sexta ministração. Saber que você está perseverando, saber que o Senhor tem te conduzido a esse tempo de estar conosco. Então, damos glórias ao Pai por isso. Vamos agradecer, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos te honrar, te glorificar, declarar o nosso amor ao Senhor, declarar que o Senhor que reconhecemos que o Senhor é a única fonte de sabedoria, de entendimento. O Senhor é misericordioso, bondoso. O Senhor tem nos chamado, nos atraído. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor pagou o preço. O Senhor nos santifica e nos transforma. Nada de nós mesmos, mas é pela graça. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia e graça. Obrigado por tão grande amor. Que cada um daqueles que estão aqui hoje, reunidos para ouvir, eu falo ao Espírito de cada um e os chamo, sejam despertados, sejam vivificados, pois o Espírito vivificante já se manifestou e já está entre nós, buscando aqueles que creem. E aí estamos, Senhor. Abrimos o nosso ser, nosso coração e mente para que Teu Espírito opre. Te glorificamos, te exaltamos. Somos gratos por esse tempo, Pai. Nos fortalece. Declaramos que toda mente seja liberta, seja governada, que nenhum empecilho, nenhum bloqueio, nenhuma preocupação tire o foco. Te glorificamos em nome de Jesus. Somos gratos e depositamos no Senhor mais uma vez a nossa confiança, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma recapitulada na ministração anterior. Nós estamos falando sobre o behaviorismo e o cognitismo, que fala sobre o acontecimento. Ele não gera a conduta ou a emoção, mas sim o acontecimento sendo valorizado, o quanto eu valorizo, o quanto eu dou de valor ao acontecimento. Isso vai gerar em mim, então, uma conduta, uma emoção. Isso é uma chave, porque nos permite entender essa dinâmica da nossa personalidade, na verdade, das nossas emoções. Então, uma vez que nós entendemos algo, nós podemos agir. O problema é quando nós estamos em trevas, nós não conseguimos enxergar um desenho, não conseguimos enxergar uma direção, ficamos parados, amarrados, ficamos estáticos, não nos movemos. Mas quando surge uma luzinha lá no final do túnel, nós já sabemos a direção que temos que seguir, que nos colocamos em ação. E essa é a nossa esperança. Então, é muito importante eu entender que a minha conduta, as minhas emoções, através de um processo de valorização, eu posso mudá-las. Então, se eu quero ajudar alguém, apoiar alguém, se eu quero participar de um processo de transformação de alguém, eu tenho que olhar para a valorização, mudar a forma como essa pessoa valoriza as coisas. E conforme vamos aprendendo, conforme nós vamos valorizando, isso vai formando em nós a nossa personalidade. Então é algo que começa desde muito cedo dentro das casas, não é? E esse sistema de aprendizagem emocional, quando ele é distorcido, ou seja, quando acontece algo e eu me emociono, não dando o devido valor, não dando o valor adequado, eu aprendo também a perceber as coisas dessa forma.
E isso vai gerando impressões na minha alma, impressões no meu ser, nas minhas emoções. E isso vai se cristalizando, isso vai se fortalecendo, a ponto de eu crescer, ser um adulto que aprendeu a sentir de uma forma distorcida. Então eu preciso aprender agora a reverter esse quadro. Porque muitas vezes eu estou diante de um elevador e a porta se abre e eu não consigo entrar. Eu tenho que ir pelas escadas. Você fala assim, uau, o que está acontecendo comigo, nessas fobias? Da mesma forma, como eu já dei o exemplo daqui de casa, quando nós não conseguíamos subir uma escada rolante, tínhamos que ir por uma escada, isso causou tanto transtorno. Ou seja, é algo que está dentro de nós, está tão cristalizado, está tão formado e tão misturado, né, dentro das nossas emoções, que eu não consigo identificar e eu passo então a agir automaticamente. Então esse novo modelo, quando eu entendo esse modelo do acontecimento, da valorização e da emoção, ou seja, eu tenho que aprender a dar um novo valor ao acontecimento, é um exercício, é algo que vai mudando a minha personalidade, aquilo que estava cristalizado vai sendo removido. Então eu creio muito nesse desenho. Quando o Senhor Jesus ele fala que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente, o seu jeito de pensar. Quando eu transformo o meu jeito de pensar, eu transformo o meu jeito de sentir. E aí ele vai falar para que vocês experimentem qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Se eu não entro nesse processo de revalorizar as coisas e começar a perceber o que eu penso, as imagens, o valor que eu dou a um acontecimento, como aquilo age dentro de mim, e eu não olho para isso, eu posso estar fortalecendo essas estruturas. Então é justamente disso que nós vamos falar hoje. Como que eu faço para começar um processo de tirar da minha personalidade, daquilo que foi formado dentro de mim, como emoções, como pensamentos, enfim, tudo isso que a gente está comentando. E como eu posso, será que eu posso modelar isso? A psicologia, a psiquiatria, ela vai nos dar ferramentas. Perdão. Mas eu quero sempre destacar que existe um modelo do reino de Deus, um modelo onde Cristo ele vem com a sua impressão de quem ele é, e a palavra vai dizer que Deus é amor, né? Quando Felipe olha para Jesus e fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus então fala assim, Felipe, você está tanto tempo comigo e você ainda não viu o Pai. Ou seja, Jesus ele veio manifestar corporalmente quem era o Pai, em suas virtudes, em seu amor, em sua obra. E na cruz do Calvário ele restabelece a justiça. Nós vamos falar sobre isso também. E essa justiça ela traz uma régua de medida para toda a humanidade e nos torna aptos pela morte na cruz. Quando cremos em Cristo, somos mortos com ele na cruz, mas também participamos de uma ressurreição. Não no futuro, mas hoje. Ele diz que nós somos a palavra vai dizer que somos ressuscitados com Cristo e estamos assentados em lugares celestiais com ele. Então, é essa consciência dessa manifestação da morte, eu morrer para mim mesmo, e o Senhor Jesus vai dizer isso, não é? Ele vai falar assim, olha, aquele que perder a sua vida, a ganhará, mas aquele que ganhar a sua vida, a perderá. É disso que ele está falando, ou seja, nós temos que abrir mão, nos sujeitar os nossos pensamentos a Cristo, para
experimentarmos uma ressurreição. Que ressurreição? Ele nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus, um novo ser humano, um ser humano agora dotado de um espírito vivificado, porque a palavra vai dizer que Jesus é o espírito vivificante. O Espírito de Cristo habita em nós, nos vivifica e podemos então estar ressuscitados com Ele, porque Ele já está assentado no trono do Pai e com Ele nós estamos. E entendendo isso, desde o nosso espírito, não sermos como Felipe. Felipe, já estou com vocês e vocês não me viram ainda. Não viram Deus ainda? Olha para mim. Então, esse impacto do Evangelho, esse impacto do Espírito no nosso espírito, não tem como não mudar os nossos fundamentos, a nossa forma de valorizar as coisas, como o Pai valoriza as coisas. Isso é tremendo entender. Se o meu sistema de valorização está alinhado ao do Espírito Santo, tudo em mim vai ser transformado. Então, quando nós oramos, muitas vezes, nosso pedido é: Senhor, nos transforma. Nos transforma. Porém, nós queremos buscar uma transformação desde aqui. Usar as ferramentas daqui. Usar os mecanismos daqui. Olha, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou deixar de ir ali, eu vou deixar de usar isso, eu vou fazer aquilo. Não. Não é isso. A proposta do Evangelho não é essa. Isso é lei. Eu vou começar a ditar para mim o que eu devo ou não fazer. E não, a palavra vai dizer, não é na questão não faça, não toque. Ela vai falar que nós somos livres através do Espírito Santo. Ou seja, eu posso todas as coisas. Que coisas? Ouvir ao Senhor e desde aquilo que eu ouvi no meu espírito manifestar isso. Isso vai me transformar completamente, porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A consciência do Espírito ela vai vir e, consequentemente, as imagens, os acontecimentos diante de mim vão ter um outro valor, uma outra valorização. E é isso que realmente transforma um ser humano. Agora, se eu não entendi ainda a obra redentiva de Cristo, eu, como ser humano natural, a palavra também vai dizer, o homem natural entende das coisas naturais, o espiritual das espirituais. O homem natural, sendo disfuncional nas suas emoções, ele vai ter que buscar em algum lugar um novo sistema de crença para que ele volte a valorizar as coisas, os acontecimentos, para que as suas emoções sejam funcionais. Nós estamos falando de adicção, nós estamos falando de dependência química, nós estamos falando de dependência de pornografia, nós estamos falando de dependência dos alimentos, ou seja, algo que fugiu ao nosso controle, como nós já falamos sobre isso. Então, vamos entender hoje um pouquinho mais sobre a questão desses desvios de personalidade e o que é a personalidade. Ok? Então vou colocar um slide para você aí. Personalidade, percepção de desvios. Chega um momento na vida de todo mundo, e principalmente do adicto, aquele que usa, tem a dependência química, que as coisas começam a não funcionar muito bem. Aí eu começo a olhar para mim e buscar o que em mim não está bem, por que o que está sendo gerado ao meu redor está sendo gerado, não é? Então, desvios de personalidade, percepção desses desvios. Desvios permanentes de maneira de como me emociono. Então eu percebo que eu sou disfuncional, eu me emociono de uma forma equivocada. Como que eu percebo isso? Quando eu percebo que eu estou sendo disfuncional, as coisas não estão fugindo ao meu controle. Eu estou, conforme eu me emociono, há uma consequência ao meu redor. Desvios permanentes de como é minha conduta. Então, eu tenho condutas que eu olho e falo assim, essas condutas estão gerando muito prejuízo, muita dor, não é? E só que eu não consigo
eu enxergo a consequência, mas não consigo olhar e perceber como mudar isso em mim. Onde está o problema da pessoa que vai pedir ajuda? Não, essa pessoa então que ela começa a perceber que se emociona de uma forma que é um desvio, não é, das suas emoções, há um desvio na sua conduta. E como que ela vai pedir ajuda? Não é? Ela vai começar... Qual que é o ponto de encruzilhada? Qual é o ponto de tensão que vai fazer com que ela pare e ela pergunte para si mesma, né? Eu preciso de ajuda. E glórias ao Pai quando uma pessoa ela entende que ela precisa de ajuda, porque ela vai se submeter a alguém que queira ajudá-la, não é? Então nós estamos falando que é uma disfuncionalidade, ou seja, não é funcional. Quero algo que por algum motivo não consigo conquistar. Eu tento conquistar algumas coisas, porém eu não consigo porque minha conduta é disfuncional, a minha emoção é disfuncional. E eu preciso então de ajuda. É isso que vamos encontrar nessas pessoas que têm esses transtornos, mas querem solucionar os seus próprios problemas, não é? Mas agora há uma disposição em pedir ajuda. A motivação para uma pessoa que vai em busca de ajuda pessoalmente, porque teve problemas com substâncias, é que sua conduta não o deixa conseguir conquistar seus objetivos. Que objetivos? Objetivos interpessoais, objetivos profissionais, e está perdendo tempo, dinheiro e oportunidades. Então, a percepção dos desvios é um ponto de partida para o pedido de ajuda. O disfuncional, eu olho ao meu redor e vejo que as coisas não consigo alcançar, não consigo avançar. E isso então vai provocar em mim uma motivação. Qual a motivação? Olha, eu preciso de ajuda porque eu estou com a minha personalidade, com as minhas emoções e condutas distorcidas, disfuncionais, e agora eu entendo que eu preciso de ajuda. Isso é muito importante, muito importante. Vamos lá. Perceber que sem ajuda não vai conseguir avançar. Primeiro tema. Aprender a buscar prazer em coisas sanas. São os dois pontos principais nesse ponto. Quando ela percebe que está sendo disfuncional e então ela se abre para então pedir ajuda para poder avançar. E uma vez que ela percebe isso, o primeiro processo que nós vamos perceber e aprender é que eu preciso então buscar prazer não mais naquilo que gera a dependência. Eu aprendi errado e preciso então sentir prazer de uma forma sana. De uma forma ou outra, o adicto se encontra em um ponto da sua história que não consegue seus objetivos, e isso vai fazer com que ele peça ajuda. Ponto. Quando não tem essa motivação, tudo que tenho que conseguir terapeuticamente é que ele entenda que sem ajuda ele não vai conseguir os seus objetivos e que ele realmente precisa de ajuda. Ele entendendo isso, vai haver uma abertura terapêutica, ou seja, ele vai entender que precisa de ajuda, que sozinho ele não vai conseguir avançar, que ele precisa entrar num processo de reaprender a se emocionar, reaprender as suas condutas e como canalizar aí os seus desejos. Porque ele tem que entender que se ele não parar de usar, não vai conseguir os seus objetivos e até perder o que ele tem. Porque outro motivo, qual outro motivo ele teria para parar de buscar aquilo que lhe dá prazer? Essa é o ponto, né, da questão da adicção. Ou seja, eu busquei algo que me dava prazer para me tirar da angústia e isso me amarrou. Isso me tornou
dependente, porque é algo muito bom, algo muito prazeroso. Agora, para eu deixar isso, não é? Para que eu deixe aquilo que me dá prazer, eu preciso chegar num ponto para entender, olha, isso traz muito prazer, porém, isso está me destruindo. Deixar uma substância que lhe dá prazer é tirar o que lhe alivia a angústia. E digo, todos precisamos do prazer para calar nossas angústias, ou não? Todos nós precisamos de prazer. A diferença é que esse prazer tem que ser um prazer sano, curado, sarado. Este é o núcleo central de todo o trabalho. Entendendo isso, entendendo essa dinâmica, eu posso então olhar e ter o quê? Uma direção terapêutica, não é? Num plano em cima da psicologia, da psiquiatria, e isso é muito importante, ajuda muito. Então, animo você a buscar um psicólogo, um psiquiatra, e isso é fundamental para aquele que percebeu que precisa de ajuda, ok? Mas, ao mesmo tempo, também temos a esperança que haja uma rendição, haja um espaço para fé que entre no seu coração e que você perceba que Cristo é mais do que suficiente para todas essas coisas. E Cristo sendo mais que suficiente, meu irmão, eu já não preciso mais de nenhum recurso humano, natural. Eu tenho aquilo que a palavra diz que eu tenho. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Você entende? Uma diferença aí de doença e enfermidade. Então, é muito interessante. E a gente olhar para hoje e entender que mais de 90% de todas as questões do ser humano são psicossomáticas, estão ligadas à mente. Então é muito importante a gente olhar para essas questões da personalidade. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais como isso funciona. Então, o que é a personalidade? Vamos entender um pouquinho mais isso. Temos que entender que não pensamos ou sentimos emoções por um acaso. Existe algo por trás de todos os pensamentos, sentimentos e emoções. Por exemplo, estou triste porque estou pensando em algo triste. Estou bravo porque estou pensando em algo que me deixa assim. Isso são questões que, se eu não olhar para a valorização, o que é a tristeza, o que é a ira, e eu não mudar a forma como que eu valorizo cada acontecimento, eu não mudo as minhas condutas e emoções. Então, para mudar mudar a minha personalidade, vamos entender como isso funciona, vamos olhar um pouquinho mais profundamente esse tema então. Vamos lá. O que é personalidade? Erich Fromm, psicanalista alemão, sociólogo e filósofo, diz: a personalidade é a soma total dos padrões de conduta presentes ou potenciais no organismo determinado pela herança e pelo ambiente, e se origina e se desenvolve pela interação funcional dos setores formativos, assim originando padrões de conduta. São todas as qualidades psíquicas que são características de um indivíduo. E tremenda essa definição. Nós vamos entender, vamos agora fatiar, né? Vamos separar alguns temas para a gente ver o que pode ser transformado, o que não pode ser transformado, o que é algo que é genético, que é transmitido de geração em geração, o que é algo, onde é o meu foco, o que eu preciso transformar. Então vamos lá, você tem aí o desenho de personalidade,
A personalidade, ela tem aí o temperamento, a anatomia da pessoa, sua constituição física. Você tem aí o caráter, tá ligado à conduta, e a inteligência. Tudo isso forma a minha personalidade. Então vamos lá. Como se nota o temperamento de uma pessoa? Em sua reação emocional. Nós vamos profundizar um pouquinho isso depois. Como se nota o caráter de uma pessoa? Na sua conduta. Temperamento e caráter são as principais características de uma personalidade. Então, temperamento, aí do seu lado esquerdo, temperamento e caráter são as principais características de uma personalidade. Constituição física e inteligência também interferem. Né? Uma pessoa que ela é alto e forte tem uma forma de ser. Aquele que é magro e baixo tem outra forma. Então a forma física também influencia. E a inteligência, é óbvio, né, de cada um, a forma com que ele é capaz de desenvolver os seus pensamentos vai também interferir. Então vamos lá, vamos caminhar. Temperamento e caráter. Vamos lá, temperamento, vamos nos profundizar aí na formação da personalidade. É a disposição inata que induz a reagir de uma forma particular aos estímulos do ambiente, determinada geneticamente. Então, o temperamento é algo ligado à genética. Geneticamente específica a duração e intensidade da resposta emocional. Isso é interessante eu entender. O temperamento de cada um vai especificar o tempo de duração, a resposta de um acontecimento, né, a intensidade e a uma resposta emocional. É a tinta emocional de nossas respostas aprendidas. É a tinta emocional que ponho diante de um acontecimento. Então, aí estão as diferentes formas de agir de um indivíduo ao outro devido ao seu temperamento. Aqui cada um tem uma tinta emocional que eu ponho quando estou diante de um acontecimento. O caráter. Caráter é a organização dinâmica dos padrões de comportamento de um indivíduo. É a manifestação de comportamento de sua identidade, determinada pela integração do conceito de si mesmo e de outros significados. Conjuntos de reações e hábitos de comportamento que são adquiridos durante a vida e ajudam o indivíduo a defender-se do meio. Esse é o caráter. O temperamento tem como característica ser mais transferível geneticamente, e o caráter pode ser mudado ou moldado. Ok? O temperamento pode ser mudado pela valorização, pois aquele que tinha em uma reação uma intensidade 10 pode, através de uma nova valorização, trazê-la para 5. Isso é conseguir um resultado que pode ajudá-lo a chegar a seu objetivo, algo que não podia fazer antes. Através de uma nova valorização, consegue um equilíbrio suficiente para atingir os seus objetivos. Então, o caráter, ele é aquilo que durante a vida do indivíduo ele aprendeu. As suas manifestações de comportamento, de identidade, aquilo que ele aprendeu na escola, aquilo que ele aprendeu com os pais, na sua forma de conduta, de conduzir as coisas. E isso pode ser transformado através da valorização, de como eu valorizo cada situação. Então, um exemplo, aqui em casa nós temos um hábito de fazermos todas as refeições em família. Por que nós fazemos isso? Porque nós valorizamos isso, damos um valor a isso. E isso
gera o quê? Uma formação, vai imprimir isso no caráter da nossa família, dos nossos filhos, de forma que quando eles estiverem com suas famílias, eles também provavelmente vão praticar a mesma coisa. Então, essa é a dinâmica. E o temperamento tem a ver com essa resposta que está ligada à genética, né? Você vê pessoas que... existe aí, se você colocar no Google, no YouTube, muitos vídeos que vão falar de vários tipos de temperamento. Mas nós estamos tratando de algo que se torna disfuncional, seja qual for. Então, a intensidade desse temperamento, mediante ao aprendizado da valorização, quanto eu valorizo o acontecimento, eu vou conseguir trazer esse temperamento para um nível de funcionalidade. Ou seja, aquele temperamento que era desacerbado, que era exagerado. Não que nós vamos mudar o temperamento, porque é algo genético, não é essa a questão. Nós vamos trazer esse é o objetivo desse treinamento, desse trabalho, é trazer através de uma nova valorização esse temperamento a níveis que tornem a pessoa aceitável, tornem a pessoa que essa pessoa tenha em si essa tinta, como a gente disse, não é? Essa intensidade das suas emoções colocada a um nível que ela se torne funcional. Ela vai poder reagir, se emocionar, mas sem trazer prejuízo, sem trazer uma disfuncionalidade na sua conduta ou na sua emoção. Então essa que é a ideia de você trabalhar a valorização. Então olha como é muito pontual, como é tão importante a valorização, que está muito ligado à crença, ao meu sistema de crença, aquilo que eu creio que é verdade. Você tem verdades aí dentro de você? Nós temos muitas vezes verdades dentro de nós, né, que são tremendas. Estou vendo algo na minha mente aqui quando a gente era criança, né? E um menino implicava com o outro e queria aquela briga, né? Aquela coisa toda. Então alguém chegava assim para pôr fogo, punha a mão no meio assim, quem cuspia aqui é homem, né? Aí todo mundo cuspia, e ele tirava a mão, cuspia no outro, aí começava aquela briga, cuspiu em mim e tal. Por quê? Porque existia uma verdade que eu não podia aceitar algo como aquilo de ser cuspido do outro, não é? Então aquela verdade fazia com que automaticamente eu avançasse no outro e o outro em mim porque eu cuspi, né? E eu sou homem, ou seja, uma verdade que precisava ser mostrada ali de uma forma tão infantil. Estou dando um exemplo tão chulo, né? Mas tão infantil. Você nunca fez isso, né? Ou a sua geração não faz isso. Mas são verdades que estão dentro de nós, que trazem gatilhos, às vezes terríveis. Estou tão fundamentado naquela verdade, não é? E a religião, muitas vezes, ela é muito violenta. Você vê isso aí em alguns lugares no mundo, pessoas que são capazes literalmente de matar em nome da religião. Por quê? Porque são verdades absolutas que estão dentro da pessoa, que ela não abre mão daquilo. E por que eu estou falando isso? Quantas verdades há dentro de você e dentro de mim? Verdades absolutas. Vamos trazer para uma coisa mais simples aqui. Quem que já deixou a toalha molhada em cima da cama? Geralmente são os meninos que deixam.
E para as meninas, elas aprenderam a arrumar, né, a casa, arrumar as coisas, e como os meninos também tem que arrumar, mas os meninos têm mais dificuldade. E se eu falar para você que alguns casamentos chegam a acabar por causa disso, né? Por quê? Porque, olha, ele não faz o que tem que ser feito, ele não faz isso, ou ela não faz isso. Ou seja, eu tenho tantas verdades dentro de mim que o outro vai ter que respeitar, porque se tornaram leis dentro de mim, que se não se alinhar aquilo que eu penso, aquilo que é a minha lei, e eu não abro mão, eu prefiro então abrir mão do relacionamento do que abrir mão das minhas leis. Então eu estou buscando alguém para ter um relacionamento que realmente obedeça as minhas leis, as minhas demandas, para que eu seja feliz. E geralmente, lá para o segundo, terceiro relacionamento, você vai entender que as coisas não são do jeitinho que você aprendeu muitas vezes ou entendeu, e aí você vai ficar mais flexível e você vai começar a usar um pouquinho mais a sabedoria ou a experiência de vida, e você fala, poxa, eu não vou ser tão intransigente assim com as minhas leis, porque isso me feriu muito. É disso que nós estamos falando. Essa habilidade de lidar com essas situações, a palavra vai falar que é sabedoria. A sabedoria é essa capacidade de lidar com os problemas, com as situações. Então, a inteligência não tem a ver com a sabedoria. Às vezes a pessoa é muito inteligente, porém a forma para o seu raciocínio, para a sua forma de didática ou capacidade de armazenar informação, não é? Porém, a sabedoria, a forma dela interagir e administrar as suas condutas e os seus problemas, ela não é muito sábia. Então a sabedoria é isso. Então, quando nós olhamos para a palavra e o Senhor vai mostrar o homem comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da sabedoria, da falsa sabedoria, né? O homem se desconecta de Deus. E aí é o ponto. O homem se conecta a uma sabedoria diabólica, humana, que vai contra Deus. Então, por isso que eu falo que a valorização, a gente está estudando sobre isso, não sou eu. Como a valorização ela é importante para o meu dia a dia, em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu perco muito da minha vida por não dar valor. Né? Talvez você já tenha ouvido isso. Não dar valor a algumas coisas que são tão preciosas, mas nós não conseguimos enxergar. Nas coisas simples, não é? Às vezes a gente fala, poxa, as coisas simples parece que a gente não valoriza muito, mas tem que valorizar mais. Exato. Olha a sabedoria. E por não termos um padrão de como valorizar. Esse é o homem caído. O homem que caiu no jardim. Ele perdeu o seu padrão de valorização. Agora, quando o homem se conecta novamente a Cristo e o Espírito Santo está nele, tudo que ele valoriza de uma forma desde Cristo vai transformar toda a sua emoção, as suas ações, aquilo que ele percebe. Essa é a sabedoria do Espírito. Então, é tremendo. E eu creio que a gente possa ser transformado por causa disso. Porque se Cristo, a palavra vai dizer isso, né, que nós temos a mente de Cristo. O homem conectado ao reino de Deus, o que o alimenta é Cristo. A palavra vai dizer, olha, eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Esse é o alimento que o homem precisa. E eu não estou falando para esse estômago aqui que está roncando muitas vezes. Estou falando para o nosso ser integral, não é?
Então, minha personalidade, uns falam, pode ser mudada a personalidade, outros não, o temperamento muda, a conduta não muda. Desde a valorização do homem, de como o homem valoriza as coisas, realmente não. Mas quando o homem está em Cristo Jesus e começa a dar valor aos acontecimentos desde Cristo, esse é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse nasceu de novo. Esse nasceu da água e do Espírito. Então é essa capacidade de valorizar desde ele é o que nós queremos que realmente transforma um homem integral, um homem pleno, espírito, alma e corpo. Mas uma educação emocional de valorização de condutas aqui também, mas alinhadas, trazidas para um nível de funcionalidade também funciona para libertar muitas pessoas de muitas coisas ruins. Não é? Mas queremos que em Cristo todas as coisas se fazem novas e aí sim podemos avançar. Olha só, então vamos continuar falando. Definição de personalidade. Olha só. O que é personalidade? É a soma de todos os traços de conduta emocionais, físicos e cognitivos, herdados geneticamente ou incorporados durante o curso de nossa vida e que nos dá uma identidade. Podemos mudar nossa personalidade? Podemos interferir mais eficazmente no caráter, mudando a valorização. Quando este é mudado, alteramos o temperamento, não é? Suponhamos que temos uma caixa de ferramentas para resolver nossos problemas. Dentro dela está nosso caráter, temperamento e valorização. Quando nos deparamos com um problema, abrimos a caixa e às vezes não achamos a ferramenta certa, porque simplesmente não a temos. Se preciso de paciência, e a paciência é o alicate, mas só tenho o martelo na caixa, vou martelar onde deveria usar o alicate. Ou seja, temos que dar as ferramentas certas para que as pessoas se movam corretamente. O transtorno de personalidade tem muito a ver com o que há dentro desta caixa, ou o que está faltando nela. Nossa função como terapeutas, como pastores, como pais, como mamães, como família, nossa função é orientar que ferramenta usar e dar a que está faltando. Olha, a gente volta lá naquele tema, lá do começo, quando nós falamos da importância da família. Então, a família precisa ser equipada com as ferramentas corretas. Então, muitos falam, o culpado é papai, o culpado é mamãe, o culpado é fulano, é beltrano. A questão não é quem é o culpado, a questão é que faltam ferramentas. O que pode faltar muitas vezes é a consciência de que precisamos dessas novas ferramentas dentro da nossa caixa e resistirmos a esse processo de adquirir essas ferramentas. Por um preconceito, né? Mas isso é questão de igreja, mas isso é questão de o que eles pensam, que quem garante que o que eles estão falando é o correto. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que realmente o ser humano ele foi formado trino, espírito, alma e corpo, e é um homem espiritual, é um ser espiritual, e nada mais coerente que as ferramentas para que ele funcione bem sejam também espirituais, não identificadas aqui, com que eu posso pegar, com que eu posso ver com esses olhos, ouvir com esses, mas algo que eu possa perceber desde o meu espírito. E esse é um homem tão espiritual que todos nós somos, mas aqueles que estão ligados, conectados a Cristo Jesus, recebem desde ele as ferramentas necessárias. Amém? Vamos lá. Transtorno de personalidade. Nós estamos falando que nós temos que ser funcionais. Transtorno de personalidade é um padrão permanente de conduta, padrão permanente de conduta,
Lembra que a gente falou sobre cristalização? Desde pequeno aprendemos a agir, pensar, nos emocionar de uma forma, e aquilo vai se cristalizando, vai se fortalecendo dentro de nós, criando um padrão. É um padrão permanente de conduta e experiência interna, que se desvia claramente das expectativas culturais e se manifestam nas seguintes áreas: cognição, isto é, modo de perceber e interpretar a si mesmo, outras pessoas e eventos. Ou seja, eu aprendi, existe um padrão de conduta permanente, distorcido, de como eu percebo ou interpreto a mim mesmo, ou outras pessoas ou eventos. Disso se trata o transtorno. A afetividade é a variação de intensidade, habilidade e adequação da resposta emocional, funcionamento interpessoal e controle dos impulsos. Padrão permanente é algo que vai se ver nessa pessoa a todo instante. Um exemplo: uma pessoa agressiva dentro de casa, agride várias vezes, se torna um padrão. O padrão da personalidade é inflexível e causa mal-estar, ou uma deteriorização funcional significativa. Então, uma conduta, né, agressiva, cada vez que ela é manifestada, ela vai se intensificando, ela vai se perpetuando, ela vai ganhando força e vai causando a consequência ao seu redor. Então estamos diante de uma pessoa que não se sente mal, ela tem um transtorno, ela pratica agressividade, ela pratica agressão, ela é agressiva, ela pratica violência, mas ela não se sente mal. Mas todo mundo vê que isso está mal nela. Mas os dois precisam de tratamento. Tanto o que reconhece como também aquele que não reconhece que precisa de tratamento. Então tem aquele que tem essa conduta, esse transtorno na personalidade e não percebe que tem esse transtorno. Então realmente aquela pessoa que chega em casa muitas vezes e tem demandas enormes, né? Vem aqui na minha cabeça aquela questão do homem que chega em casa e exige que a janta esteja pronta, e se a janta não está pronta, não está no prato, ele começa a agredir, e é algo muito violento, e ele acha que ele está na razão de fazer e agir daquela forma. Okay? Ele acha que está na razão de agir, ele não vê que é um desvio, ele acha que é aquilo normal. Ele fala, não, porque meu pai era assim, meu avô era assim, aqui é assim, e aqui é assim. E acha que está bem, mas ele precisa de ajuda. E aquele que também que faz e sente depois, poxa, não deveria ter feito isso, não é bem assim, não é do jeito que eu penso. Esse também precisa de ajuda, por quê? Porque aquilo está acontecendo novamente e ele não consegue controlar. Então as duas formas precisam aí de ajuda. Ok? O que é emoção? Vamos lá. Já estamos finalizando já. É um movimento psicológico interno que se identifica através de um sentimento. As emoções são o resultado final de uma forma de valorizar e interpretar os acontecimentos. Olha isso. As emoções são resultado final de uma forma de valorizar e interpretar um acontecimento. São processos internos das pessoas, associados diretamente com significação pessoal. Como eu signifiquei, como eu valorizei, como eu vi,
como eu interpretei. Significação pessoal é o que eu creio ou valorizo pessoalmente de uma situação. Isso está ficando muito claro que todo o nosso sistema emocional ele vai girar em cima da valorização. E como eu valorizo, eu sinto. Como eu valorizo, eu tenho a minha conduta, as minhas ações. Então eu preciso realmente aprender a valorizar desde uma forma sana, curada, ok? Ou desde o Espírito Santo. Vamos lá. Existem 2 grupos de emoções e a gente vai parar por aí. Existem 2 grupos de emoções: prazer e angústia. Todos os seres humanos se movem nesta via emocional, entre o prazer e a angústia. Absolutamente todos vivem em função disso. Todos nós vivemos em função disso. Prazer e angústia. O interessante é que a todo instante estamos tentando sair de uma estrutura de angústia para uma de prazer. O tempo todo. Todos buscamos o prazer. Buscamos estar bem, nos sentindo bem, de alguma maneira mais estável emocionalmente. Interiormente, esse bem-estar é a nossa busca contínua. Por isso as pessoas buscam escapar da angústia, custe o que custar. Não é? Essa é a nossa dinâmica, o tempo todo. Se você se senta em um banco que está te espetando, te machucando o bumbum, está desconfortável, não é? Assim que puder, você troca de banco e não volta ao anterior, mas muda de lugar, busca algo que te traga prazer. Um outro exemplo, o som alto me incomoda, algo está me atrapalhando, gerando estresse. Tenho que fazer um maior esforço para me concentrar. Isso me angustia. Desligo o som para voltar a me sentir bem. Ou seja, a todo tempo nós estamos buscando sair da angústia para o prazer. Todos nós buscamos nos sentir bem o tempo todo. Estáveis emocionalmente, interiormente. O bem-estar. Então, buscamos escapar o quanto antes, fugir da angústia. Custe o que custar. Todos nós estamos preparados, e aí que é interessante, olha só que interessante isso. Todos nós estamos preparados para tolerar certos níveis de angústia. Na verdade, estamos preparados para tolerar tudo que se ponha em nosso caminho, tudo que nos angustia. Esse é um princípio espiritual que Deus tem dado a seus filhos. Todos nós somos espirituais. E aí existe uma ferramenta, não é? Nós vamos começar então a trabalhar essa questão das emoções, do prazer e da angústia, e entender isso. A adicção não é justamente isso. Nós já vimos, não é, que estamos angustiados com algo, estamos sofrendo e buscamos sair daquela realidade o mais rápido possível, só que através do uso de substância ou através de algo que me dá prazer instantâneo, mas desde uma forma errada, equivocada, uma forma que vai me trazer prejuízo emocional, de relacionamentos, ok? Então, nós temos que entender essa dinâmica que está em nós, não podemos mudar isso. O que nós podemos buscar é perceber o que nos angustia e
como sair para um estado de prazer, mas desde algo sano, algo que não me torne disfuncional, ou não me torne, ou não me prejudique, melhor colocando. Então, é muito interessante, é em cima dessa linha que nós vamos estar na próxima ministração. Olha só que interessante. Eu vou colocar um versículo para você ler, talvez, eu creio que você está conseguindo ler, mas eu vou ler para você. E aí nós começamos a entender um pouquinho melhor esse texto bíblico. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tive lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse é um texto-chave, não é? Essa última linha é o que muitos conhecem e usam, às vezes fora de contexto. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, e fala de ter coisas, ou de tomar ações deliberadas desde do seu próprio entendimento. Mas o Senhor está falando assim, que olha, diante de qualquer adversidade, eu já aprendi a estar bem. O que ele está falando? Olha, sei estar abatido. Eu sei ter em abundância. E de toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Eu já aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E posso todas as coisas, posso suportar qualquer situação que me advenha em Cristo Jesus, porque Ele me fortalece. Ele me fortalece na minha angústia. Nele está o meu prazer. Aleluia. Nele está... olha a valorização de Paulo. Paulo, olhando para a adversidade e valorizando a adversidade e sentindo o quê? A paz. Olha, eu sei estar abatido, mas estou valorizando desde Cristo. Ele me fortalece, eu estou nele, e consequentemente a emoção que ele sente é de paz. É tremendo quando ele diz: se vocês, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os pensamentos em Cristo. Que paz! A paz que vem diante de eu entender que eu estou passando por um momento de angústia, porém o valor que eu dou a isso desde Cristo me coloca num ambiente de paz. Eu posso todas as coisas, eu posso vencer
todas as coisas. Eu posso aprender com Cristo a suportar todo o sofrimento, toda angústia, naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu quero experimentar a paz dele. Eu quero estar nele. Eu não quero buscar sair de um estado de angústia. Poxa, estou com fome, estou com dificuldade financeira. O que enche o meu coração é medo, é pavor, porque a forma como que eu valorizo esse acontecimento vai faltar. Olha, eu vou padecer. Na verdade, minha consciência, eu não aprendi como Paulo. Porque, por isso, muitas vezes nós temos as nossas emoções em cima e embaixo, como uma montanha russa. Nos sentimos mal, queremos sair dessa angústia e ir para o prazer, usando subterfúgios, usando muitas vezes a nossa força ou a nossa própria capacidade, mas quando nós aprendemos a valorizar o acontecimento em Cristo Jesus, eu tenho paz, eu aprendo a passar pelas dificuldades, sofrendo a angústia, sofrendo a pressão, porém, uma palavra está no meu coração: eu posso todas as coisas em Cristo. Então, essa palavra, posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece, não é uma palavra que visa justificar as minhas escolhas ou algo que eu quero fazer, uma conquista. Não, ela está ligada ao fortalecimento e à valorização de Cristo dentro de cada um de nós, para que nós possamos estar diante de qualquer situação e saber, desde Cristo, como olhar para ela, como administrar ela, como reverter ela, como transformar essa situação. Desde Cristo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então já não sou mais uma pessoa que, diante de qualquer acontecimento, ela tem as suas emoções e condutas alteradas. Não, eu aprendi a dar o valor a cada situação desde o meu pai, que me fortalece, que me chama a confiar nele, que me chama a lançar nele toda angústia. Não estejais inquietos com coisa alguma. É o que fala o texto. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tremendo isso. É uma chave para todo ser humano. É uma chave desde o Espírito. É uma chave que vai fazer com que eu me torne uma pessoa que não se move pelos acontecimentos, não toma suas decisões pelos acontecimentos, por mais duros que sejam, mas uma pessoa que vai olhar para esses acontecimentos desde a ótica de Cristo. E aí vamos agir. Fecha seus olhos. Nós vamos ficar por aqui hoje e nós vamos avançar nesse processo. Nós vamos falar na próxima ministração justamente sobre esses estados emocionais básicos, sobre a ira, tristeza, alegria, medo. Nós vamos destrinchar tudo isso, olhar para esses desenhos e entender como podemos vencê-los, como podemos ajudar alguém. Já entendemos que temos que trazer uma nova valorização
E Paulo, falando aos Filipenses, nos mostrou na palavra: todas as coisas podemos em Cristo Jesus. Ele nos ensina a passar por toda a dificuldade. Ele nos sustenta emocionalmente, pela sua paz. E não ficamos suscetíveis a buscar sair da angústia e ir para um prazer momentâneo, seja ele o sexo, seja ele a pornografia, seja ele substâncias químicas, seja alimentação, alimentos, seja jogos de azar, jogos eletrônicos. Eu não sei onde você tem colocado, eu não sei aonde você tem buscado o prazer. Mas o Pai, Ele é a fonte mais desejável. E Ele vai nos ensinar. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei. Vem, aprendei de mim, que sou manso, sou humilde. Vem. Ele pode nos ensinar como sairmos de situações de angústia para situações de paz, de gozo, de alegria nele. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esse tempo de podermos compartilhar com os nossos irmãos, com esses amigos que estamos para trazer os desenhos de como nos movemos internamente, para que venha a luz, para que venham ferramentas, para que possamos ser pessoas sanas, curadas, saradas. Mas declaramos que colocamos no Senhor toda a nossa confiança. Declaramos que o Senhor é suficiente para nos transformar. Que quando nos encontramos com o Senhor, nos encontramos com a fonte de vida. Não há outro prazer maior do que estar na tua presença. Não há prazer maior do que estar na sua companhia. Pai, obrigado. Que venha o teu reino. Agradecemos por esse tempo. E que cada pessoa que tem acesso a esse material receba do teu Espírito, Pai. Te glorificamos em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém e amém. Um forte abraço para vocês. Animo vocês a seguirem em frente para a próxima ministração, tá bom? Um forte abraço para vocês. Fiquem na paz.